de noia. Gutenberg, só para provar que recebeu cachaça. Não, só para deixar claro, a ação foi Lula que moveu contra Luciano Hang, pedindo uma indenização de R$100 mil por ter chamado ele de cachaceiro. E ele está pedindo essa indenização ao Luciano Hang, dono da van. E o dono da van não nega que botou a faixa. Ele, ao contrário, a defesa dele é para dizer: eu vou provar que ele realmente é um bebedor, né, da cachaça, e por isso está fazendo esse debate. Não tem esse debate de uso da verba pública, não nesse caso, nesse episódio. Deixa eu só fazer um registro, mandar um abraço para você que está nos acompanhando aí pela TV Arapuã, a partir de agora, 1h37. Um abraço a você que está aí, telespectador, estava na programação, acompanhando o Samuca Duarte no Cidade em Ação, e agora conosco aqui direto nos estúdios da Arapuã FM. Eu estou aqui com Gutenberg Cardoso e a gente vai começar agora nossa entrevista com o diretor da Unimed João Pessoa, Dr. Walter Ramalho. É o Tete a Tete que está no ar. Tete a Tete com a verdade. Falou, tá gravado. Foi até bom começar logo essa entrevista, porque do jeito que o Samuca estava, tirou a camisa, tirou o paletó, tirou a sandália e ia ficar nu. Ia dar 3 horas da tarde e não... Pois é. Segura Samuca aí. Vamos lá, falar de saúde. Sempre que ele vem aqui é uma boa entrevista, como sempre, novidades e análise pertinente nesse momento de Covid, que a gente, inclusive, hoje, doutor Walter, a gente está lamentando aqui o passamento de doutor Irenaldo, da Rainha da Paz, o engenheiro João Feitosa, o cantor Dedinho Gouveia, o outro cantor Augusto César e o engenheiro Romualdo Benedito, que era gerente do Esplanado, só hoje. Amigos próximos nossos. Ou seja, a doença está aí, está matando. Pois é, pra gente começar, sei que sempre tem um diagnóstico a partir do atendimento lá no hospital da Unimed. O que é real? Os decretos a partir do governo do estado flexibilizaram mais, há uma previsão, o secretário de saúde fala em queda a partir do dia 20, de ontem. Na sua leitura de dados que você tem, as quedas se confirmam ou não se confirmam? O que é que está acontecendo no cenário do ponto de vista do atendimento privado hoje? É bom que a gente coloque, a gente sempre reforça isso aqui, que nossa opinião é baseada num público-alvo que oscila aí de 200 a 230 mil usuários que são atendidos, né, e tem como referência o plano de saúde da Unimed João Pessoa. Usuários da Unimed João Pessoa, de intercâmbio e CACI. Então a gente não pode extrapolar nossos dados para os dados lá da ponta do estado. Por exemplo, o Brasil tem vários países dentro dele. Então a gente tinha Manaus num ciclo de doença terrível, cessou e a gente pipocou aqui. E com a mesma variante. Depois, agora a gente está num ciclo de doença caindo. E é um ciclo de doença. E qual é a maior interferência na minha visão? O ciclo da doença. Agora, a gente... Quem se atrever a fazer, digamos assim, previsões muito rigorosas, né? Aí ninguém vai conseguir, porque a gente não combina com o russo, que é o Covid. Então ele tem um comportamento próprio, enfim. O que a gente pode dizer é o seguinte: a vida do ciclo, tem um ciclo viral de 14 dias, mas como ele tem uma contaminação exponencial, então ele vai, contamina, faz imunização em rebanho, então a gente vem um período de acalmia. Eu, pessoalmente, achei assim arriscada a medida de fazer uma antecipação de feriado e de um feriado prolongado, não por uma medida que não seria necessária, mas a cultura da população em absorver essa necessidade de não aproveitar o feriadão para aglomerar. E já dizia Peter Drucker, né? Que você monta a estratégia todinha, mas de manhã cedo a cultura engole a estratégia no café da manhã. Ou seja, se não combinar com a população bem, e aparentemente eu acho que houve uma adesão, pelo menos aí acima de 50%, a não aglomeração. Nós ficamos constantemente nas redes sociais conclamando essa necessidade e eu acho que houve uma resposta positiva, sim, tá? O avanço da vacinação também, que é um dado importante, que a gente só vai erradicar essa doença vacinando, que a gente sai de uma pandemia, que é um surto epidêmico mundial, para a endemia, que são casos regulares, né? Uma doença como qualquer outra. Então, só vai conseguir isso, sem dúvida, com a imunização, que a gente no Brasil não está andando nessa velocidade toda. E não adianta imunizar com uma dose só. A gente sabe que a partir da segunda dose
em torno de 28 dias depois, 3 semanas depois, que começa a ter um grau de imunização. Vale a pena vacinar sempre. Qual? A que estiver disponível na prateleira. Eu digo sempre isso, tá? E vale a pena fazer o reforço naquelas que são necessárias reforço. Hoje já se discute que a Coronavac precisaria ter uma terceira dose para ter uma eficiência maior de imunização. Então, essas são discussões. Eu posso dizer sim. Agora, nas estatísticas, que foi a pergunta que você me fez. Nós temos hoje uma redução de atendimento de porta efetiva, consolidada, da ordem de 70% a 75%. Então, no atendimento de porta. Uma efetiva e consolidada redução de testes positivos de 45% a 50%. E uma redução efetiva de internação de mais de 50%, de UTI e de enfermaria. Então, eu posso dizer que na carteira, da nossa população, como eu havia avisado a você dias atrás, que ia aguardar 10, 15 dias, está consolidado o movimento de queda. Estamos vivendo um momento de acalmia. Isso dá direito à população negligenciar as medidas preventivas, nem vacinado dá direito, tá? A gente pode, eventualmente, até portar o vírus e contaminar pessoas, certo? Mesmo não desenvolvendo doença. Então, por uma questão de responsabilidade, de prudência, de respeito à vida e aos outros, a gente deve manter essas medidas preventivas por mais um tempo, até que a imunização alcance níveis aceitáveis. Mas você acha que foi acertado, então, aquelas medidas, os decretos anteriores que deram uma freada, né? Deram 30 dias, 30 dias. É porque é um tema mais complexo que a gente tinha que pensar o todo, né? Mas, às vezes, talvez um planejamento que não tenha sido tão adequado, necessite de umas medidas que acabam tendo outros desfechos secundários. Que a gente está falando aqui que, do ponto de vista sanitário, o isolamento, sem dúvida, ajuda. Agora, do ponto de vista econômico, a gente está 1 ano de doença, então tem que ser tudo pesado. Só que nós estamos vivendo um momento de colapso. Agora, discutir aqui o que foi o colapso, eu mesmo diria que, apesar de que isso poderia ocorrer, mas a transferência de vários pacientes que eram para estar... O que acontece no surto epidêmico? Especialmente num vírus que a gente não tem conhecimento ainda. Uma força-tarefa se desloca até lá, leva toda a estrutura e fica em quarentena. Todo mundo sabe disso. Foi com ebola, foi com H1N1. Então, há um isolamento e não a transferência por ineficiência estrutural. Quando você transfere, você espalha para o resto do país. Então, eu acho que a gente poderia discutir isso aqui. No meu entendimento, é uma crítica que eu faço. Eu acho que era para ter se enviado uma força-tarefa lá, toda a estrutura, mas eu tenho várias críticas na forma com que foi conduzido o processo desde o início. Agora, o que eu posso te dizer, respondendo a sua pergunta, nós estamos em fase de acalmia, mas a gente pede à população que continue fazendo sua parte, não aglomere, use máscara, faça higienização das mãos, mantenha o distanciamento social, para a gente retomar as atividades econômicas, porque a pandemia da fome é silenciosa e também mata. Ó, doutor Walter, dentro do seu conhecimento, experiência e vivência nesse momento, a gente está vivendo um drama dentro do drama maior, que é a história da falta da segunda dose das vacinas. Crítica. As pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos acompanhando, muitas delas, inclusive Gutenberg está aqui como testemunha disso viva, né? Pessoal, era para ter tomado a segunda dose ontem. As pessoas estão já com o prazo da segunda dose esgotadas e estão aí sem saber, inclusive a informação de hoje, 1 hora e 44 minutos, nem o governo do estado, nem a prefeitura de João Pessoa tem informação oficial da chegada real das doses das vacinas que estão previstas de chegarem até sexta-feira. O que acontece com essas pessoas que passaram da segunda dose aí? A gente vai ter uma perda? Vai voltar a estaca zero? Que leitura você pode fazer em relação a isso? Qual é o impacto no combate ao coronavírus da ausência da segunda dose da vacina? Eu vou dividir a resposta, tá? Primeiro, que a forma eficiente de controlar a doença é a imunização, e a imunização plena, tá? Então, se você vai fazer uma segunda dose de reforço, por exemplo, nas vacinas que estão disponíveis no Brasil, aí você vai ter uma chance, que é comprovada hoje, maior do que 65% da prevenção contra a forma grave da doença. Então, isso faz com que caiam internações e uso de UTI. Então, não há discussão aqui sobre o papel da vacinação. Segundo, só distribui vacina quem tem. Então, vamos discutir aqui por que o Brasil não avançou na aquisição precoce disso aí. Então, acho que foi um momento crítico também que precisava ter sido avançado mais. E, assim, a própria ação do Butantan é louvável de começar esse processo, e depois disparou a Coronavac, que hoje é a que a gente mais usa. E é uma vacina do modelo mais tradicional, usa o vírus atenuado ou desativado, o próprio Covid. Então, realmente o Butantan avançou, a Fiocruz veio em sequência, mas o Brasil tem estrutura para não só produzir,
como também para distribuir e executar. Então a gente precisa melhorar isso aqui. E eu acho que nisso aí a crítica que eu faço é que no Brasil, como dizia Tom Jobim, não é um país para principiantes, há sempre uma conotação política em tudo. E a gente perdeu muito tempo aí na pandemia, que é um caso de discussão, um termo, aliás, é uma condição sanitária grave, tem que ser discutida sob a visão técnica exclusiva e se politizou demais. Então era para todos estarem unidos no mesmo propósito. Então a vacina para chegar aqui, em que pese, eu tenho percebido uma movimentação muito intensa da prefeitura para executar a vacinação, mas ela tem que chegar, né? A dose tem que chegar. Então houve uma orientação do próprio Ministério que não segurasse a segunda dose, que ampliasse o número de vacinados, que doses iriam chegar. Então a torcida é para que elas cheguem, porque sem dúvida, para que haja imunização, ela precisa ser reforçada, tá? Isso já está claro. E segura até quanto tempo? Por exemplo, no caso do Gutenberg... Aí não existe a discussão que se fala de 28 dias, há outros dizem que até 6 semanas, mas a impressão que a gente tem do ponto de vista, digamos assim, de conhecimento fisiopatológico, uma reexposição sempre vai melhorar a sua capacidade imunizante. E eu acho que o que a gente precisa fazer é o quê? É torcer para que essa segunda dose venha, porque sem dúvida pode haver um prejuízo. Mas prejuízo maior foi quando eventualmente houve uma decisão aí judicial que não permitia que fosse oferecida a segunda dose para algum grupo de pessoas que tinham sido vacinadas. Aí esses iam perder o que fizeram. Então eu acho que a gente tem que lutar, aí tanto o poder judiciário, legislativo, executivo, a população em geral, a imprensa que tem um papel fundamental, para que a gente amplie a vacina para todos no Brasil e corra com a vacinação. Eu acho que essa discussão aí, eu posso responder assim: estamos sob risco se não vier vacina. E a vacina, a distribuição hoje é exclusiva do Ministério da Saúde. Ela tem, e a gente está vendo Marcelo aí se movimentando para fechar, para antecipar a vacina da Pfizer, que não estava dentro do processo, era só AstraZeneca e Coronavac. Então, tem vacina muito ainda aí por aí no mundo inteiro, e o Brasil precisa dar celeridade nisso, e precisa todos os poderes se unirem nesse sentido. É só imunizando que a gente se protege. E o futuro, doutor Walter? O que é que a gente pode esperar? Nós estamos chegando na metade do ano. A gente vai ter uma quarta onda? A gente vai ter dias melhores? Ou esse ano está perdido desse ponto de vista da vida normal? Eu sou um homem que gosta de distribuir esperança. Eu confio em Deus, ando com Deus. Eu digo como Adimjateno, né? Reedito Adimjateno, o oposto do medo não é a coragem, é a fé. E é a fé que nos sustenta e tem nos sustentado. Então, eu acredito sim que dias melhores virão e a gente vai começar a retomar. Mas isso está umbilicalmente ligado à imunização. Então, se houver uma falha dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, e por uma razão qualquer, sem imputar aqui a culpabilidade para A ou B, não seja executada a imunização em massa, a gente vai estar selecionando pessoas que vão ser ali ambiente de mutação genética. Então, outros variantes virão e a gente pode estar, sim, susceptível à quarta, quinta, sexta onda. Então, a gente fica nesse ida e vinda sem fim. E eu quero dizer aqui, você abriu aqui falando exatamente de óbitos, né, que ocorreram. Essa terceira onda foi muito pior, mais grave, mais letal, e pegou profissionais de saúde, como nós estamos, exauridos. A gente não aguenta mais isso. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa respirar. E nós estamos há 1 ano e mês, nos últimos 40 dias, tirando os 10 últimos dias que as coisas se acalmaram, nos 30 dias anteriores, só dormir 1 noite ou 2 foi muito. Não consegue, cara. Você tá ali com a cabeça virando, pensando no que vai fazer, quando vem amanhece o dia. Então, a gente imagina o seguinte: eu já fiz muito plantão na vida, voltei a fazer plantão agora quando precisou. Ninguém para no Covid. Ninguém para. Não para, porque é um paciente crítico, grave, você ajusta aqui, daqui a meia hora volta, ele já tem que ajustar de novo. Então ninguém dá nem aquele descansozinho que é um UTI normal. Você faz aquela evolução ali, tem 1 ou 2 pacientes mais graves, você ajusta, depois de meia-noite vai descansar um pouco, tem ali fisioterapeuta, enfermagem, você vai ali, volta, faz uma ronda. Na UTI Covid são 12 horas noturnas sem dormir 1 minuto sequer. Ninguém, nem médico, nem enfermeiro, nem técnico, nem enfermeiro, nem ninguém de limpeza, ou seja, a gente precisa descomprimir esse pessoal, tá? Então vocês precisam nos ajudar. Então, como é que a gente resolve a doença? Imunizando. Isso não depende de nós, depende sim dos 3 poderes constituídos, sabe? Se unirem,
falar a mesma língua e buscar uma saída para esse país, porque como a gente está agora de auxílio emergencial, nós tivemos aí o ano passado, que eu preparei um material andei lendo, nós consumimos, tá, em um ano o recurso correspondente aos 10 anos que economizamos com a reforma previdenciária, ou seja, era necessário? Era, mas com quem fica essa conta? E quando a gente começar a ter agora um aumento de juros, que é uma tendência da taxa Selic subir um pouco, para 3%, alguns falam em 6%, mas que cai para 6% depois, quando a gente subir para isso aí e monetizar essa dívida, como é que fica? E os furos do teto, que estão falando agora, o teto do gasto. Então, eu acho que o Brasil está precisando de um pacto, tá? Essa movimentação de Congresso, Senado, dar condições para o presidente governar, o Supremo interferir menos, entendeu? E deixar que as coisas caminhem melhor, haja um entendimento mínimo entre Essa CPI ajuda ou prejudica? Eu acho que só tumultua, na minha visão, certo? Que inclusive não é só do presidente, é do governo, dos estados, do município, quer dizer, teve muita verba que chegou e ninguém prestou conta, então, para todos os estados por aí, eu acho que ficar buscando culpado aqui, certo? Álibi, atirando pedra para tudo que é lado, vai só trazer mais morte, a gente precisa ter um pacto, eu brinco até assim, eu não sou ligado a partido nenhum, tá? Tenho compromisso com nada de partido nenhum, e eu posso dizer o seguinte, pare de brigar um pouco e foque no país, depois vocês voltam a brigar, mas depois que a gente contornar a doença. Então a gente precisa dar um pacto, dar uma paradinha, certo? Ter uma postura um pouco mais republicana, mais serena, mais estadista, diria melhor. O Marcelo Queiroga está no caminho certo? Marcelo tem muitas boas intenções, Marcelo é um cara extremamente inteligente, é versátil, sabe conversar com a imprensa, escuta, conversa bem, transita bem entre os políticos, ele tem tudo para dar certo, tá? Ele precisa de apoio, né? Para que socorra, porque às vezes eu percebo, mesmo quem tem toda a condição de fazer a transformação, todo dia cria um fato, aí você fica aquela coisa tensa o tempo todo, você está sempre discutindo problemas, entendeu? As pessoas oportunamente se utilizam de situações para exponenciar, e eu acho que esse país está um ringue, um vale tudo, um MMA montado desde o primeiro minuto, e a gente tem que parar com isso, rapaz, a gente precisa andar. O Brasil tem pressa, o Brasil tem que investir em infraestrutura, tem um ministro aí excepcional, esse Tarcísio, né? Cara excepcional, excepcional ministro. Então, investir em infraestrutura. Tem um Paulo Guedes que é um cara extremamente respeitado, que está deixando a economia serena, as pessoas respeitam o Brasil, porque o cara é qualificado, é um professor, é do grupo de Chicago, da formação. Precisa o quê? Ter um entendimento mínimo de um pacto entre os políticos, entre o Poder Judiciário, Legislativo e o Executivo, para que a gente consiga assim, vamos executar um planejamento nacional de imunização, vamos trabalhar em conjunto. Quando a gente conseguir, de fato, controlar a doença, que só vai acontecer depois de imunizar, aí a gente volta às nossas guerras normais, mas dá uma parada no campeonato aí e vamos cuidar um pouco da vida. Felipe, tem um... Dr. Walter, a Anvisa autorizou essa semana o uso emergencial de um coquetel de anticorpos contra a Covid-19, que não é vendido em farmácias, mas sim pode ser utilizado em hospitais. Ele já está sendo implementado aqui em João Pessoa ou vai ser? Na Unimed não, a gente tem um grupo aí de 20 PhDs, tá? Do qual eu faço parte, que a gente estuda regularmente, tem quem faça só análise de estudos, e é bem verdade que eu tenho dito isso de maneira reiterada, que nós só vamos ter dados estatísticos robustos, evidências robustas sobre o tratamento da Covid daqui a um ano e meio, quando você tem as meta-análises, as revisões sistemáticas. Até lá a gente vai estar meio no campo escuro. E no campo escuro tudo é possível, tudo é válido. Então, a lógica é uma lógica que tem alguma procedência, é natural, mas eu diria a você, não tem ninguém que consiga afirmar nada de muito robusto no Covid. Por falar em procedência, eu quero lhe fazer duas perguntas que carecem dessa confirmação. A primeira delas é em relação a alguns depoimentos, enfim, nas redes sociais de médicos, dizendo que tomaram a segunda dose e mesmo assim o contágio enfim, e até casos de óbitos, né, em relação a isso. O que é que vocês têm em relação à eficácia das vacinas de quem tomou a segunda dose já com o prazo, né, dos 14 dias e tal? Lá. Tem isso ou não tem? Quem está falando não, tem médico aí que tem profissional de saúde que tomou a segunda dose e mesmo assim está morrendo. O que é que tem em relação a isso? Nos primeiros estudos, tá? Se colocava que a vacinação traria uma eficiência de 65% para não ocorrência de doença na forma grave. Aliás, para não aquisição da doença, 65%. E 96% para não ocorrência da forma grave de doença. Ou seja, de 10 que se vacinassem, 6 não pegariam doença e 9 se pegassem não tinha grandes coisas, certo?
A partir que os estudos começaram a evidenciar algumas contaminações, como foram reinfecções, entre outras, então esse nível de 96 foi baixando para 70, tá? E a própria Coronavac já se estuda aí a possibilidade de fazer uma terceira dose para aumentar a eficiência. Já a da Johnson americana anuncia nos seus testes ainda preliminares, tá? Uma eficiência de mais que 90% em dose única. Então, volto aqui a dizer, a vacina é importante, protege sim, não pode ser questionada. É botar o braço e usar a vacina que está na prateleira. Agora, continuar com as medidas preventivas, ou seja, isso nos dá o direito de negligenciar as medidas preventivas. Agora nos dá já uma certa proteção. E o que eu posso dizer que visualmente a gente já enxergou na Unimed, como os idosos começaram lá atrás da vacinação, a população que se interna lá é mais jovem. Tá? Então, aqueles velhinhos, alguns naturalmente já faleceram, né? Mas a gente teria muito paciente idoso ainda para vir a falecer, a gente está com a população mais jovem, tá? Agora, uma população mais jovem tendo forma grave da doença, que eu disse aqui da outra vez. É uma variante mais grave, mais agressiva, mais letal, que interna por mais tempo, dá mais trabalho. Então, não tem sentido a gente deixar o vírus aí e se, digamos assim, e se qualificando mais, né? Se tornando, além de ser um mestre do disfarce, ser um mestre também de execuções letais. Então, a gente precisa realmente ter cuidado. E falando em Unimed, nos tranquilize. Existe uma informação de falta de insumos para composição do que se chama quinta intubação. Isso na esfera pública, os governadores estão, enfim, apelando para isso e tem esse receio no Brasil, que é uma falta de insumo de produção mesmo, em função da grande demanda. Isso tem risco de acontecer no Hospital da Unimed, aqui em João Pessoa, aqui na rede privada especificamente? Como é que está qual é esse quadro para isso? Apesar da gente ficar aqui reiteradamente, não aqui no programa, mas fazendo no nosso trabalho, perdendo muito parte do precioso tempo que deveria estar sendo dado de assistência ao paciente, desfazendo fake, que parece que há um certo tropismo por notícia ruim na população. Então, de fato, existe um desabastecimento no país de hipnoanalgésico e relaxante muscular. Isso é fato, tá? Agora, nós temos empresas nossas, como por exemplo a Cristália, que tem uma parceria importante, que a gente vinha com estoque sempre de 6 meses, tá? E ela teve parte de sua produção confiscada agora recentemente, tá? Pelo governo, para ver a distribuição. Acho que isso precisa ser regulado, que na época que houve esse confisco, eu estava com 102 pacientes entubados na Unimed. Então eu pergunto, o paciente do SUS e do convênio particular, qual é o mais importante? Quem mais merece ter hipnoanalgésico? É tudo igual. Então a gente precisa regular para chegar a todos, porque 44% dos leitos no Brasil são privados e 56% públicos. Então a gente tem uma situação meio equilibrada. Então a iniciativa privada, ela tem uma contribuição importante no não colapso do SUS. Então acho que regular é importante, tá? Confiscar, eu acho que é uma medida que a gente precisa discutir o grau de importância e validade. Na Unimed especificamente, não faltou, tá? Em nenhum momento. Agora a gente mantém no nosso centro logístico um corpo de 20 funcionários constantemente, a gente buscando, junto ao Unimed Brasil, fazer importação, regularizar a cada dia um fluxo chega 3 mil ampolas, chegam 5, chegam 10. Agora, o que é que faz com que isso não colapse? O que está acontecendo, felizmente, na hora que começou a reduzir o grau de regularidade da entrega de hipnoanalgésico e curário, a gente começou a descer o número de pacientes internados. Mas nós já estávamos introduzindo protocolos diferentes que também funcionam bem, tá? Para usar recursos alternativos que não sejam aqueles básicos, né? Você troca um fentanil por um alfa-2 agonista, você troca um midazolam por um fármaco como uma dexcetamina, você vai ajustando. Então, você tem os recursos técnicos possíveis de fazer isso sem prejuízo, ao contrário. São medicamentos que têm uma função neuroprotetora. Então, nós fizemos isso antes de que o problema chegasse, porque a gente se antecipou, e em nenhum momento faltou medicação lá no Unimed. Mas aquela disponibilidade também com excedente a gente perdeu para emprestar para isso. Por quê? Porque a gente começou a ter estoque de 3, 4, 5 dias, 7 dias, 10 dias, quando tinha de 6 meses, 4 meses. Então, isso mudou por quê? Porque houve uma intervenção no nosso principal fornecedor e houve uma procura louca no Brasil. E quem está no mercado paralelo aí, que nós chegamos a comprar medicamentos por 10 vezes o valor, tá? Quer dizer, o brasileiro tem isso também, gosta de fazer da desgraça oportunidade, tá? Mas nós tivemos que comprar. Na guerra você não escolhe arma. Agora, depois de passar esse período de pandemia,
nós temos certeza que a gente só vai manter parceria com empresa decente, tá? Com empresa que teve o mesmo preço pré-pandemia. Os outros não vendem nada nesses 3 anos pra gente mais. O senhor deixou aí no início do programa dizendo que estão exauridos todos os profissionais, o senhor e toda a equipe. Estamos. Mas há também o reconhecimento. O deputado Ricardo Barbosa disse que os 50 anos da Unimed, a entidade vai ser homenageada e o senhor em particular também vai ter o reconhecimento. E aqui ele já manda uma resposta também das críticas que disseram que ele apresentou para Juliette, mas também apresenta para quem trabalha, para quem está na linha de frente. Essa homenagem que vai ser prestada ao senhor, de uma medalha, e à Unimed também pelos 50 anos. Queria que o senhor falasse. Ricardo Barbosa é um amigo, é uma pessoa que a gente tem um carinho especial, tem um vínculo afetivo pessoal, temos amigos em comuns, entre eles o próprio Alex Filho, que é amigo aqui também de vocês, e ele teve um gesto de uma deferência que muito nos emocionou, fico grato. Todos sabem que a gente está na missão, ninguém está na missão atrás de fotografia, de holofote, de reconhecimento, a gente está para cumprir a missão. Mas isso nos afaga a alma, nos acalenta, nos traz um refrigério, uma nova motivação, sabe? Porque é sinal assim que as pessoas estão assistindo e estão tendo essa percepção que nós temos, valeu a pena. Então fica meu agradecimento. Você disse uma coisa interessante aí, né, também, que assim, a iniciativa privada, quer dizer, a rede hospitalar privada, quando ela funciona, ela consegue aliviar... Desafoga. Imagine todo esse atendimento da Unimed se estivesse descarregando na... O Brasil estaria acabado, olha. São 38, repare, são 120 hospitais no Brasil que atendem 18 milhões de usuários, só a Unimed. A Unimed, as 4, né? Unimed Brasil, a CNU, a Participações e Seguradora, ou seja, dos 200 milhões, 10% a Unimed administra. Doutor Walter, essa é uma pergunta que é difícil até o senhor responder, mas o senhor tem mais experiência. Em alguns casos de pessoas que pegaram Covid, foram hospitalizados, alguns morreram, eles sempre dizem: mas eu fiz tudo certo, eu usei o álcool, eu usava a máscara. Onde é que essas pessoas estão falhando que pega a doença? Tem alguma estatística? Eu vou lhe dizer que nós ainda vamos nos surpreender com muita informação que virá daqui a um ano e meio. A gente acredita até que haja fatores genéticos envolvidos. Por que uma família... Genético? Por que uma família que favoreçam que o vírus ele só se desenvolve quando está dentro da célula. Então, tudo que interfere com, digamos assim, com acesso à célula do vírus, que é através de uma proteína chamada spike, então um receptor que favoreça esse acoplamento, então tudo que você eventualmente possa ter que favoreça uma maior egresso, né, maior entrada de vírus na célula, ele se replica e desenvolve a doença, pior o prognóstico. Então, a gente assiste às vezes situações que vem uma família inteira, 6, 8 pessoas se internam de forma grave, desses 6, 8, 5, 6 morrem. Aí você fica sem entender por que isso, né? E porque às vezes na família uma pessoa mais idosa nem a doença adquiriu e estava no mesmo ambiente, no mesmo horário que todos foram contaminados. Como explicar isso? Eu diria, como eu digo a você, primeiro a carga viral é uma coisa, o nível de exposição à carga viral. Segundo, o nível de virulência, que é a agressividade da cepa. Terceiro, a condição imunológica de cada um. E quarto, fatores genéticos que eu acho que provavelmente vão aparecer no futuro como também um fator predisponente. Então isso a gente vai descobrir. Até lá, usar máscara e fazer a higienização das mãos e manter o distanciamento e pedir que haja um consenso geral para a gente avançar na imunização. Ok, doutor Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa, deixa eu só fazer aqui um registro para a gente encerrar aqui na TV Arapuã, para dar um abraço para os telespectadores que estavam acompanhando em função do horário da programação, estavam acompanhando aqui excepcionalmente hoje dos estúdios da Arapuã FM. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Nós continuamos aqui com o doutor Walter, só para a gente fechar, né, Gutenberg, aqui na Arapuã FM. Para mim, o destaque da entrevista